Mestre Jesus, amigo, irmão, de todos nós, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos sob o clima da fraternidade, solidariedade, para estudarmos juntos com as chaves que o Espiritismo nos oferece, o livro de Gênesis de Moisés. Agradecemos também ao companheiro Honório Onofre de Abreu pelos estudos que ele realizou aqui no Grupo Espírita Emmanuel, que é a base aqui do nosso trabalho. Pedimos o amparo, a inspiração, os bons espíritos aqui presentes, para que nós realizemos o melhor a nosso alcance e possamos estar bem sintonizados com o Evangelho, com a doutrina espírita, para extrairmos do assunto o melhor possível. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, vamos dar então continuidade ao estudo do livro de Gênesis de Moisés, hoje a partir do versículo 16. Vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, para aí nos familiarizarmos com esse texto extraordinariamente simbólico de Moisés, a quem nós aqui reverenciamos sempre. Versículo 16, capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. Tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Muito bem. Esse versículo que vamos começar a estudar hoje, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Esse primeiro trecho que temos aí para nossa análise, e ordenou o Senhor Deus ao homem. Aí nós temos o que? O ordenou, nós vamos entender como sendo o mandamento. O Senhor Deus aqui como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e para que nós possamos adentrar aí no âmbito da compreensão do mandamento, é preciso aplicar obediência e resignação. Obediência ao consentimento da razão e a resignação ao consentimento do coração. Porque esse grupo que veio exilado para a Terra, que estudamos já, que formou aqueles 4
grandes grupos ao longo do tempo, os hebreus, os egípcios, os arianos e os hindus, foi trazido para um planeta primitivo como a Terra por causa da desobediência à lei de amor, que eles já conheciam no mundo de origem, mas não queriam aplicar esse amor para o próximo. Não queria aplicar o amor ao próximo. Amavam as coisas, amavam a matéria, os prazeres, as sensações, o dinheiro, e não as pessoas, que é o que acontece na Terra hoje. Na Terra hoje ainda acontece o mesmo em grande escala, uma falta de amor ao próximo, o amor às coisas, o amor aos bens deste mundo, conforme a gente estuda, inclusive, na questão 895, que o apego aos bens deste mundo é um sinal de inferioridade, segundo os espíritos, de notória inferioridade, porque quanto mais nós nos aferramos aos bens do mundo material, menos nós compreendemos a nossa destinação espiritual. Eles dizem isso lá na questão 895. Porque as coisas materiais vão nos distrair do objetivo fundamental da existência, que é o que nós estamos buscando implementar presentemente, que é o amor ao próximo, amor às pessoas. Porque nós mesmos, no passado não muito distante, utilizávamos as pessoas como instrumento para exercermos o nosso poder e dominação. Então, as pessoas eram apenas joguete nas nossas mãos. Instrumento, né? Mais um joguete mesmo. Eram menosprezadas. Os que eram mais bem avaliados no nosso entendimento eram os mais poderosos. Mas os que não eram poderosos, principalmente em Roma, passávamos por cima. Esse tipo de mentalidade que nós aí com muita dificuldade, graças a Deus, estamos deixando para trás, ainda é a tônica de muita gente no nosso mundo, de muitos poderosos, como nós estamos vendo. Então, hoje nós estamos aqui envolvidos com outro tipo de busca, uma busca mais qualificada, exatamente para a desvinculação. E o ordenou aqui tem o objetivo de... É um imperativo, porque para contrariar o que nos domina de dentro para fora, que é o egoísmo, que se expressa pelos desejos, é preciso empregar a obediência e a resignação. Porque, como vai dizer Paulo muito bem, a lei sobre a lei, na epístola aos Hebreus, é no capítulo 10 de Hebreus, deixa eu buscar aqui para a gente... Pensando que sempre que vem uma coisa do alto para cá, é sempre no imperativo. Sempre no imperativo. Não existe aquela de, por favor, faz. Não. O imperativo é isso. Agora, tem um livre-arbítrio daquele que está recebendo. Exato. Né? E acolher ou não. Né? Mas também ele vai ter sempre a responsabilidade. Porque tem Não tem dúvida, né? Não há dúvida na ordem. Porque nós somos dominados, certo? Nós estamos estudando aqui sobre o Senhor Deus.
Mas nós obedecíamos cegamente e ainda obedecemos aos desejos. Sim. João fala isso, né? Tanto que Emmanuel tem um texto muito bonito no livro Caminho, Verdade e Vida. A quem obedeces? Sim. Porque tem gente que acha que é senhor de si, mas está obedecendo cegamente os próprios desejos. Os desejos que foram consolidados ao longo de inumeráveis existências. E reforçando cada vez Que é só manutenção do egoísmo. E esses desejos são aproveitados pelos espíritos. Então a questão 459, quando Kardec pergunta sobre a influência oculta dos espíritos nas nossas vidas, o que os espíritos vão dizer? Influenciam os espíritos em nossas vidas e nossos atos? Os espíritos vão dizer, muito mais do que imaginar, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quem é o nosso Senhor? Nós somos senhores de nós mesmos? Ou somos joguetes dos espíritos desencarnados, achando que nós é que estamos no comando? Muitas vezes nós estamos atendendo os nossos desejos, estamos atendendo desejos desencarnados. Agora, infelizmente, isso toma uma proporção muito grande, né? É. Porque se a gente vê hoje no campo social, econômico, é exatamente o que está prevalecendo. É satisfazer os seus interesses, Exato. né? E aí você vê no campo político, por exemplo, as escolhas. Nós ainda vamos permanecer algumas existências ainda atendendo aí os nossos desejos. Mas eu acho que sempre foi assim. Assim, Eu não acho que é novidade, não. Não, eu acho que sempre. Sim, sempre foi assim. Mundo primitivo, mundo expiação e prova. Sempre foi assim. É Entendeu? por isso que o mundo é. Por isso que o mundo é de expiação e prova. É por isso que é o mundo de expiação e prova. É isso que mantém o mundo A de gente expiação e sempre foi prova. muito egoísta. É. É isso que mantém o mundo na expiação e prova. Tanto que os espíritos definem, né? Com quanto que isso vai acabar? Vamos voltar na questão 1019? Só para a gente aprender aqui. Quando for habitado por espírito. Quando é que isso vai acabar? Questão 1019. 1019. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que havem habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, quando é que vai ser banido o orgulho e o egoísmo? Vamos voltar na questão 916? Ele fala aí, atrairá. Então, assim, não é. Nada é passivo. Só que chega Depende. um limite, do trabalho. chega um limite, que são retirados, Sim. os que não querem. Porque senão, esse texto que eu postei hoje para estudo, Comuna de Paris, que é da Revista Espírita, não é? O articulista lá, quem escreveu o texto, fala isso. Quantos séculos e milênios ainda serão precisos para que isso ocorra na Terra? Aquela sociedade. Aí que vem, então, a intervenção, que é o banimento. Inclusive, lá fala disso, lá, esse texto. Então, esses, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. E na questão 916... Lá na agência também explica, né? Questão 916. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que, compreensíveis, fizessem a necessidade de extirpá-lo. Está vendo como as duas têm ligação uma com a outra? Esses, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Quando é que nós vamos chegar à conclusão que precisamos fazer as reformas aqui, para extirpar o orgulho e o egoísmo? Porque se nós não... Já que a sociedade como um todo está dormindo,
está dormindo, inclusive muitos religiosos e espíritas juntos dormindo, não decide por isso, nós que estamos estudando aqui, não podemos negligenciar, não. Porque a turma que não quer vai ser levada, está sendo levada embora. Está partindo. E nós, com a bagagem que nós temos, não podemos ser dessa turma, certo? Uma bagagem de conhecimento que nós temos aqui, pelo menos intelectivo, nossa razão já homologa. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Vamos lembrar que nós podemos usufruir os bens da terra. Os Espíritos dizem isso. Mas a questão é o apego e o acúmulo desenfreado. Então é saber discernir, usar o discernimento. Então, eu estava dizendo sobre a Gênese, Luiz. Não, você está falando dessa mudança, né, de troca de espírito, né? Sim. No capítulo 18, o Kardec fala disso também, né? Sim. Da sociedade, da geração nova. Sim. Né? A geração nova é isso também, ou seja, já tem espíritos prontos para chegar aqui. Se aqui já tem ambiente para acolher, né? Eles vão chegar e aqueles que desencarnaram e não passar para o crivo de um retorno, eles vão migrar para outros orbes adequados ao seu padrão vibratório. Esse assunto do banimento, ele permeia a codificação. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese. Os Espíritos falam, inclusive esse texto dessa comuna de Königsfeld, que eu postei aí também, está claro lá que vai haver esse movimento. Eu acho que já está havendo. Não, já está havendo. Isso já está havendo desde o advento do Espiritismo. Começou lá, mais ou menos, o advento do Espiritismo. E por que é mais notável agora? Ou não? Não é notável. Na sociedade, não. Nós estamos sabendo que aqui na reunião, não só na nossa aqui, de outros grupos, os espíritos estão sabendo que vão partir. Toda reunião manifesta um ou dois. E essa é a única explicação que eu percebo que a humanidade vai melhorar. Porque sendo retirados aqueles que não estão perturbando, né? Já uma Sim. tendência forte de mudança para melhor. E sem contar também o processo da regeneração, né? Que cada vez mais se aproxima e é necessário que haja essa reformulação, né? Mas a regeneração ainda vai demorar ainda. A gente tem que ter essa consciência. Mas você não acha que isso tudo é o Porque processo para a regeneração? porque a gente entende, estudando Apocalipse, inclusive eu vou até perguntar sobre isso na reunião de sexta-feira, o que parece que até 2057, espíritos ainda complexos vão reencarnar ainda. 2057 me parece ser aquele limite ali, 2057, 2060, 2077, parece ser o limite para a encarnação. Mas se até 2057 reencarnarem ainda espíritos um tanto complexos, com a longevidade aumentando na Terra, e os que são jovens agora, que tem muito jovem aí, amigos, que não são espíritos superiores, não. Vocês notaram isso, não? Sim. Esses jovens vão viver aí na faixa dos 100 anos. Então nós temos que ter paciência. Agora tem uma notícia boa e uma notícia ruim para dar. Qual que vocês querem primeiro? A ruim primeiro. A ruim é que eles vão viver muito tempo. A boa é que a gente não vai estar aqui. A boa é que nós estamos mais perto de partir do que de ficar aqui na Terra. Quero assustar ninguém não, mas se alguém tem medo aí, já vai mudando de ideia, porque está perto, tá? Nossa. A cada dia que passa. A cada dia que passa. Mais, É, Um
Um dia menos. Exatamente. Até a gente, principalmente nós que temos mais de 60 anos aí, ó, Ainda bem que eu não estou lá. Um dia menos. Eu tô não é? chegando. Qualquer coisinha para fazer a gente partir da terra, não pode? Ou não pode? 60, né? Verdade, ainda bem que eu não tenho 60. Nem eu. Então, Cada dia mais longe. a gente não pode ter medo, não. Tem que encarar com tranquilidade. Que é o horizonte, está no horizonte próximo, entendeu? Meu Deus. Uai, não está não? A gente sabe que tá, né? Mas falando. Esse é outra coisa, né? Não, mas a gente tem que conviver bem com isso aí. Naquelas encarnações mais complicadas, era muito menos tempo, então a gente já está saindo no lucro. A morte para nós não é tabu, mas não é. Verdade. Você morria por coragem, né? Então, Exatamente, morria bravura, certo? exatamente. Acha que eu não falo, hein? Então, formou o Senhor, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: o quê? De toda árvore do jardim comerás livremente. Vamos lembrar que árvore simbolizam espíritos e pessoas. Então, a comida aí é o que a árvore fornece. O fruto que a árvore fornece. Pessoas e espíritos fornecem frutos. Pensamentos, palavras, atitudes e ações. Nós podemos comer livremente dos exemplos, das palavras de quem quer que seja. Certo? De toda árvore do jardim comerás livremente. Depois nós vamos chegar lá no versículo seguinte, que é o da... Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ciência do bem e do mal é o conhecimento do bem e do mal. Então, o que é que trouxe os exilados para a Terra? O conhecimento do bem e do mal. Tinham conhecimento do bem e do mal, sabiam identificar o bem do mal, mas eles não evitavam o mal. Não deixavam de praticar o mal por causa do interesse pessoal, seus impulsos. Então, comer da árvore da ciência do bem e do mal é permanecer só no campo do conhecimento. Eu conheço o Espiritismo, conheço o Evangelho, mas isso não muda em nada a minha conduta no campo da experiência humana. Continuo caminhando simplesmente voltado para os meus interesses. A sorte do próximo não me preocupa. Eu não tenho empatia pelos que sofrem. Não ajudo ninguém, porque tenho tempo a isso, ou porque meu dinheiro é suado, eu trabalho muito para ganhar meu dinheiro, certo? Então isso é conhecimento do bem e do mal. E ainda utilizo desse conhecimento para submeter o fraco. Submeter o fraco. Que é o que ainda predomina no mundo, a filosofia que ainda prevalece no mundo. A filosofia que Jesus veio trazer para nós ainda é para muitos é uma quimera, é uma utopia, e para outros tanto Jesus nem existiu. Para nós aqui é uma meta, porque nós devemos estar voltados para essa filosofia de vida e aplicar a sua aplicação no dia a dia. Que é aquele estágio aquela questão de nós mantemos a boa intenção sempre. Temos sempre uma boa intenção. Deixa eu te perguntar um negócio que eu não entendo isso. Diga. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, como é que é? Dela não comerás. Qual árvore que a gente pode comer então? A árvore da vida, que é a árvore do amor, Árvore o quê? da vida.
Que é o quê? A árvore do amor. Ah, tá. Praticar o amor. Aqui é símbolo, entendeu? Tá, mas entendi, mas... Então você Mas tem que você, saber, quando você não nós temos que saber, come dessa árvore, você se torna ignorante. Você permanece na ignorância. Você não sabe nem da ciência do bem e do mal. Não, ele acabou Não, de falar. mas eu acabei de que falar, você- ué. que você já conhece o bem, identificar o bem e o mal. Você só não pratica, mas você já conhece. você sabe o que é o bem e o que é o mal, Comerás. certo? A gente lê aqui, por exemplo, no Livro dos Espíritos, questão 930. Sim. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Todo espírita lê aqui. Certo? Mas a gente está fazendo alguma coisa para minorar a vida de quem está morrendo de fome? Por exemplo? Aqui nós estamos sim, porque nós pagamos uma mensalidade aqui na casa, a mensalidade vai para comprar cesta básica, que nós encaminhamos para os assistidos. Então nós estamos buscando. E no dia a dia, quem é que não ajuda algum morador de rua aí? Certo? Então nós estamos buscando praticar e melhorar o mundo. Porque é isso que nós estamos tentando praticar para melhorar o mundo, na regeneração, vai ser política de Estado. Está aqui, ó. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, certo? Sim. Vai ser política de Estado. Questão 685. As instituições são modificadas. Né? É. Questão 685A. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então isso tem que ser política de Estado. Mas só vai ser política de Estado quando no Estado só estiverem encarnados bons espíritos. Certo? Porque naturalmente, os bons naturalmente vão praticar isso aqui, não precisa de lei. Olha, Quais serão as únicas leis que nós teremos no mundo de regeneração? As leis de Deus, os 10 mandamentos. executadas espontaneamente. Pelo menos é o que eu entendo. Eu também acho. Que é o que a gente depreende estudando Espiritismo. Então o que trouxe esse grupo aqui para a Terra, lá do mundo de regeneração que eles estavam... Esses descobrimentos aqui. Então aqui a gente lê isso aqui, ó. Isso aqui é repetido aqui no... O forte deve trabalhar para o fraco. É uma tônica do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma tônica do Livro dos Espíritos. Isso é uma tônica. Não é? É para o advento desse tipo de sociedade que os espíritos estão aqui trabalhando. Então, estou aqui repetindo, tá? Que nós já estudamos aqui, ó, 916. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar, 916. Os espíritos não estão aqui para implantar um Estado teocrático. Não. Eles estão aqui para implantar o Estado do bem comum. Sociedade do bem comum. Sociedade humana. Não é? Aqui, ó. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, porque não vão estar praticando a lei de Deus, os mandamentos. Impelidos pelo sentimento mútuo de caridade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Olha aqui. O forte deve trabalhar para o fraco. O forte será o amparo e não o opressor do fraco. O que vai acontecer com o fraco, o forte que explora o fraco, meus amigos? Vamos voltar lá, nós já estudamos isso aqui várias vezes, vamos voltar. Porque essa sociedade do forte que oprime o fraco era a sociedade lá do mundo de origem.
turma toda veio para cá. É a sociedade que nós aprendemos a desenvolver nas faixas da animalidade. No reino animal, o forte prevalece sobre o fraco. É uma lei da natureza. Então, quando o espírito atravessa toda a fieira do reino animal e adentra na faixa da humanidade, ele traz consigo esses instintos de dominação sobre o fraco. Isso é um mundo primitivo. Moisés e Jesus tiveram a missão de nos retirar do domínio do forte sobre o fraco. O objetivo era implantar essa sociedade aqui, igualitária, justa. Somente Jesus, certo? Mas os espíritos que, tanto os que estavam aqui na Terra, quanto os que vieram de fora, uma grande parcela, queria continuar dominando o fraco. Aí nós fundamos vastos impérios. Esparta, que antecedeu Babilônia, Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Emmanuel, por exemplo, no livro O Caminho da Luz, o que ele fala de Roma? Que Jesus reuniu em Roma vários espíritos para formarem uma melhor sociedade, melhor, mais ou menos isso. O que aconteceu? Como era a mesma turma, sabe? Espartanos, Egito, foram os espartanos que foram Egito, Egito foi espartano, que foram Persa que foi espartano, que foram grego, que foi romano, continuaram fazendo a mesma coisa, de modo geral. É o domínio do forte sobre o fraco. Certo? Então aqui, o que vai acontecer com o forte que explora o fraco, meus amigos? Isso aqui, ó. Capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte, pelo violento. Tal a situação, a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Exatamente, expulsão. Então a gente tem que expulsar o egoísmo de dentro de nós, para que ele não seja expulso também. Porque o egoísmo e o orgulho vão ser banidos, está aqui na questão 1019. O orgulho e o egoísmo são sentimentos, não são entidades concretas para você banir. Então você vai banir quem? Quem mantém sentimento na Terra. Porque no sentimento reside o controle da vida. O sentimento é que gera todas as coisas no mundo. É o sentimento. Tanto que Deus olha mais o sentimento, a intenção. Olha mais a intenção. Tem a ver com o meu sentimento. As coisas que estão no mundo são concretizações dos sentimentos das pessoas. O ódio concretizou na Terra o monstro da guerra, que foi o nazifascismo. Segunda Guerra Mundial. De onde surgiu o nazifascismo? Coração do homem. De onde surge o autoritarismo? No coração do homem. É daí que surge. Então, para mudar, demora. Demora a mudar.
nós mesmos temos dificuldade de mudar muita coisa. Então nós temos que ter paciência com quem está no nível de evolução, lá na infância da humanidade, está fazendo o que sabe fazer, entendeu? Aprendeu. Nós estudamos aqui que tem 3 grupos mixados aqui na Terra, para que, por meio do contato social, eles evoluam. Selvagens, semi-civilizados e mais adiantados. Para quê? A gente aprende aqui no Livro dos Espíritos que nós convivemos com os criminosos porque nós precisamos desse aprendizado. E precisamos do escândalo para corroer o egoísmo. Lembra-se lá do livro Voltaire que os selvagens são os corrosivos do egoísmo? Dos que não querem mudar? Então, o criminoso é o motivo do escândalo na Terra. E o violento, nem sempre ele tem culpa. Nós aprendemos aqui, temos espíritos que estão em nulidade moral, estado de nulidade moral. Então, quando os exilados vieram para a Terra, aqui na Terra havia uma comunidade de espíritos na faixa da nulidade moral, precisando aprender as leis de Deus, aprender as diretrizes de segurança para gerenciarem os instintos naturais. Não matar, o matar é um instinto natural. Ah, mas como é que pode matar se é um instinto natural? Alguém pode perguntar. Basta estudarmos a natureza. Os animais. Os animais não matam uns aos outros? Eles matam uns aos outros porque eles são maus? Não, porque lei do mais forte, sobrevivência. É uma lei da natureza. Só que na faixa da humanidade, a lei não pode mais ser a lei da natureza, do mais forte, a lei do mais forte. Porque nós já temos sentimentos melhores, amor, empatia, compaixão, misericórdia. Não, a gente volta lá. Né? Por isso é que os espíritos são tirados e voltam para o mundo primitivo. Porque eles querem viver nessa faixa da animalidade. Certo? Então eles vão levar conhecimentos para quem precisa. Eles não querem praticar aqui, mas eles conhecem. Aí lá, como eles vão chegar lá, vai ter os mais fortes que eles, os mais embrutecidos por natureza, e eles vão começar, por força das coisas, a estabelecer leis de convivência. Para se proteger, inclusive. Já ia falar, para se defender. Né? Exatamente. Para se proteger, inclusive. Então vai havendo progresso pela força das coisas. É isso que Kardec sempre fala. Pela força das coisas. Então, isso é muito bonito. Quando a gente estuda o Espiritismo, é muito bonito. Só que é muito sofrido também, entendeu? Porque a gente tem que ter paciência com o progresso e ter paciência com o avanço. Porque tem gente que quer que tenha uma terceira guerra mundial para dizimar. Limpar. Não eles mesmos, mas os outros. Sim. Para limpar a humanidade da escória. Certo? Mas o problema é que a escória, meus amigos, a escória está em todos os corações, que são os maus, sentimentos ruins. Então não tem como ter uma guerra, uma terceira guerra para resolver, vai resolver. Vai ter cataclismo aqui e ali, ceifa a vida coletivamente. Mas o processo que nós aprendemos com os espíritos
é o da lenta depuração pela lei de reencarnação e desencarnação. Não tem passe de mágica. É tipo cada um colocar um fim no seu mundo de prova e expiação. Exatamente. E cada um de nós que busca ir se transformando é fonte de atração para um bom espírito. Passa a atrair um bom espírito e repelir um mal. No sentido da influência negativa que aquele mal fosse exercer. Mas nós vamos atrair os maus como Jesus atraía. Como um bom exemplo, entendeu? Nós todos atraímos os espíritos 24 horas do dia, certo? Atrair o mal para a recuperação daquele espírito. Nós todos atraímos os espíritos 24 horas por dia. Vai ter um lá que vai vir aqui na reunião, certo? Ele não vai com a minha cara, por exemplo. Né? Como diz a irmã Clara, eu estou em destaque na berlinda. Tá na mira. Estou na mira. Não é? Estou na mira. Aí eu vou atrás desse caboclo aí e vai ver comigo. Entendeu? Ele vai. Mas aí... Atrás do seu carro, sentado. aí tem a irmã Clara que vai me ajudar do outro lado, você tá entendendo? Que não vai me deixar apanhar sozinho, tá certo? Então, se eu estiver me esforçando no dia a dia, ele vai pensar, pô, com esse aí eu não vou ter chance de entrar nessa mentalidade, não. Ou ele vai embora, ou ele vai ficar para o não, vou prender com esse caboclo aí, cansei disso. Tá entendendo? Nesse sentido. Eu estou falando. Nós vamos continuar atraindo. Mas ele já vai ser. Ele pode até vir com uma ideia, mas ele ou ele vai se afastar ou ele vai mudar de ideia. Pode tentar até influenciar o familiar. Mas está na pauta da lei de ação e reação. O familiar também não está ali por acaso. Então nós temos que ter paciência. E vigilância. E muitas vezes, vigilância. se ele não conseguir atuar com você, ele vai usar sim uma pessoa próxima a você para te ajudar. Isso é da lei, isso é da vida. A gente, quando a gente estava lá no poder no passado, não utilizava dos outros para alcançar os objetivos da gente. Não fazia isso. O interesse pessoal. Enganava, fazia intriga, conspirava. A gente é muita gente. Não é? Não, a gente é muita gente. É? A gente, nós estamos juntos aqui, não é por acaso. Não é por acaso, não. Então, hoje, nós estamos aí lidando com... A gente ainda lida com o mundo, se a gente for analisar com muita frieza, a gente lida com o mundo que nós mesmos construímos ao longo do tempo. Nós já não queremos mais, já estamos saindo fora, mas a gente tem que lidar com a repercussão. A gente sente a repercussão, né? Tem que expurgar. Tem que expurgar. Construir uma sociedade melhor. Começar a construir uma sociedade melhor. Então, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, essa comida aí, vamos começar começar pela régua mais alta. Jesus dizia, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Mas esse céu que ele dizia, a minha vontade é fazer a comida do meu Pai que está no céu, é o mundo interior. Então, o que está no nosso céu? O Pai já está no nosso céu? Pelo menos ele já dá uma passeadinha de vez em quando no nosso céu. O Pai, né? Porque nós vamos estudar aqui, mais na frente, que o Senhor passeava pelo jardim na viração do dia. Quem se lembra? Está lá aqui nós vamos chegar lá.
né? Que é quando a gente abre o campo no mundo interior para o bem, então o Senhor dá uma passeadinha. Na viração do dia. A viração do dia é quando é o ocaso. Quando está terminando o dia, começando o outro. Viração do dia. Então, quando a gente está no campo das boas emoções, buscando fazer o bem, nós estamos na viração do dia. O dia evolutivo. O dia evolutivo. Às vezes vai levar 1 milênio para concretizar a viração. Mas umas 10 encarnações, tá entendendo? Não se sabe. Mas o Senhor dá uma passeadinha, entendeu? Na viração do dia. Então o Senhor já dá uma caminhadazinha, né? O Senhor aí são as boas ideias, as boas intenções, os bons pensamentos, os bons propósitos, os bons espíritos, não é isso? Tem a oportunidade de nos intuir alguma coisa boa nesse momento. Agora tem momento que nós não estamos, né? Os espíritos chegam lá, o negócio aqui hoje está lascado. Vamos esperar baixar essa poeira aí. Fica meio distante esperando, entendeu? Então, nós estamos falando aqui de comunhão mental. Todas as árvores do jardim comerá livremente. Comunhão mental. A árvore é pessoa, é espírito, então é comunhão mental. Nós aprendemos no livro Pensamento e Vida com Emmanuel que nós, de um modo já invariavelmente, consumimos pensamentos uns dos outros pela reflexão mental. Reflexão automática. Consumimos. São as ideias, nós abraçamos. Então nós consumimos. Então, por isso que nós temos que ser aqui imperativos. E com relação ao mandamento, porque o mandamento ele traz um imperativo, uma diretriz, cujo resultado é desconhecido para nós ainda, daquela diretriz. E o objetivo do mandamento, qual o objetivo das diretrizes de segurança dos 10 mandamentos? É o combate às inclinações más, para desenvolver a felicidade. Só que a nossa felicidade, ainda em grande medida, ela vem das inclinações más. Ou não é? Mas quando a gente identifica, já sabe identificar o bem e o mal, a gente... Uma coisa é identificar. sabe. Uma coisa é identificar. Outra coisa é combater. Identificar é converter. É aceitar. Converter a ideia. Se não vos converterdes e vos fizerdes, Jesus vai dizer lá no capítulo 18 de Mateus. O primeiro passo é converter. Converter uma ideia, concordo. Identificar. Agora eu tenho que me fazer. Se não vos converterdes e não vos fizerdes, como aquele mandamento propõe, então, às vezes a gente leva muitas resistências para fazer a conversão, a ideia. E outras tantas para transformar aquela ideia em concretude. Porque eu tenho que transformar aquela ideia em concretude. E o sinal de que o resultado foi obtido é o sentimento novo. É o sentimento novo, que é o resultado. Então, por quê? E Paulo fala mais ou menos disso, ó, em Hebreus capítulo 10, primeiro versículo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, então essa lei que Moisés trouxe, ela tinha
ela não tinha imagem exata das coisas. Ela trazia a sombra dos bens futuros. Qual que é o bem futuro? É a felicidade. Mas a lei traz primeiro a sombra. O que é a sombra? O elemento está lá, né? Mata, não é isso? Mata. Aí vem o mandamento, não matarás. Ele vai e cortou meu barato. Eu gostava de montar no cavalo, pegar a espada. A minha alegria era partir para cima com a espada, certo? Aí ele está na tribo lá de Moisés, está lá numa das tribos. Moisés fala isso. Aí ele vai, poxa, cortou meu barato. Não vou ter mais alegria cortando ninguém, entendeu? E vai cortar pela necessidade de proteção, tá? O soldado que mata na guerra não é culpado, está no livro dos Espíritos, tá? Estou fazendo aqui um exemplo extremo. Mas acontece que tinha os elementos que matavam por interesse. Aproveitavam. O próprio Davi, por exemplo, que se encantou pela Betsabá, ou Batseba, conforme a tradução, que era a esposa do Urias, que era um dos generais dele, ele armou uma artimanha. Ele já tinha esposa. Ele armou uma artimanha para ficar com a esposa dele. O que ele fez? Estava tendo uma guerra lá, entre os hebreus e um outro grupo. Aí ele pediu para o próprio Urias, ele fez uma carta, pediu para o Urias levar para o comandante lá. O próprio Urias, que era o marido da Betsabá. Mandou ir para a guerra. Aí sabe o que está escrito na carta? Ele entregou lá para o comandante. Era para colocar o Urias na frente de batalha e deixar ele sozinho. O que aconteceu? Morreu. E ele ficou com quem? Com medo do outro. Betsabá. Não é? Isso era muito usado, né? Muito usado. Nós aqui, ó, fomos campeões nisso no passado aqui, ó. Mete a outra. Essa turma que está aqui sentada aqui, ó. Essa turma que você está sentada aqui, ó. Éramos campeões nisso no passado, entendeu? Não quer desanimar ninguém não, viu? Ei, o que foi? Ele falou assim, essa carinha, mas você vai ver o que está nas costas, ainda bem que eu não sei. Agora, muitos soldados que aproveitavam que podia matar, tinha os maus, né? Por isso que... Aproveitava Crueldade, né? Crueldade, Está no livro dos Espíritos. Sim. O soldado é culpado pela crueldade. Pela crueldade, exatamente. Crueldade. O que você acabou de falar aí, que não está sabendo, né? Não, é porque... Ainda bem que você não sabe isso. Ainda bem que eu não sei do passado. Mas tem uma notícia ruim para você. Tem? Com base nos sonhos aí que um amigo seu anda tendo, significa que está todo mundo junto aí. Ah, sim, com certeza. Então a notícia é ruim, entendeu? Não, mas esse eu sei, mas os detalhes é que eu não sei. Ai, ai. Mas, então, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, nós só vamos saber o resultado de praticar os mandamentos no futuro. Porque no começo vai ser a sombra da felicidade. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso tira a felicidade de muita gente, não tira? Fala a verdade. Não tira? Então, esse mandamento de princípio, ele traz uma sombra. Corta o barato, ou na hora que usava esse termo, corta o barato, né? Corta o barato da criatura. Ele é imperativo, né? Não. Porque você tem que contrariar a si mesmo. Por isso que é imperativo. Você tem que se contrariar, né? Domar as inclinações más. Domar, você tem que refrear, pô. Inclinação má, ela quer sair no trânsito. Deu uma fechada no trânsito, a inclinação má
Que a cavalaria toda quer sair, entendeu? Não é? Pra cima do irmão lá, não é isso que acontece? São gurias. É. Aí você tem que segurar a cavalaria, puxar a rédea. Isso aí. Tem que puxar a rédea. É difícil puxar a rédea da cavalaria quando ela está assim, já com a cabeça para fora do automóvel. Você está entendendo? Então, o trabalho é seleção aqui, né? Você tem que vai identificar. Porque a árvore, de toda a árvore do jardim comerá livremente. Então, numa determinada faixa da nossa evolução, por exemplo, quando nós somos espíritos primitivos, selvagens, semi-selvagens, nós comemos de toda a árvore. Por isso é que tem as lideranças mais complexas do mundo e tem seguidores e tem adeptos. Tem muita gente inocente no meio. Tem muito espírito na faixa da infância no meio. Que está aprendendo ainda a identificar o bem e o mal pela experiência. Pela experiência. E aí começa, né? Aí que vai começar. A dor do parto, a dor do... Evolução, amigo, não é um negócio fácil de estudar, não. É difícil, viu, estudar evolução. Por isso que no mundo espiritual tem juntas. Quando eles vão preparar uma reencarnação, tem juntas que vão analisar. Juntas. Às vezes não é trabalho de uma cabeça só, não. Tem que ter várias. Peraí, vamos ver mais para trás um pouco aqui o que aconteceu para a gente poder ter um quadro. Está repetindo, não está repetindo? Como é que está isso aí? Então, aí quando a junta tem dúvida, manda para a instância superior. Em último caso, chega lá em Jesus, lá que sabe tudo da nossa esfera aqui da Terra, aí ele decide, vamos colocar assim. E a última encarnação, ela sempre vai ser o ponto de partida para a próxima, né? Ou vai levar em consideração outras aí? Depende, né? Eu acho que depende da gravidade da última encarnação. Às vezes foi uma coisa tão grave que ela já exige uma... E quando fala no livro dos Espíritos que Deus não apressa a encarnação, então, a expiação. A expiação. Então, às vezes, o mal grave que você fizemos na última, nessa agora está de leve. Você nem está lidando com... Exatamente, você está se preparando, se reforçando para chegar a tal decisão. Na hora certa. E chega num ponto que você vai progredindo tanto moralmente que aquele problema anterior começa a ser um espinho no seu pé. Enquanto você não for lá tirar e resolver, você não fica bem. O próprio espírito não, aí passa até não se aquela sente ideia bem. de que o espírito pede. Sim, pede mesmo. Pede mesmo. Ele já se sente capaz para superar. De modo geral, todos que estão nas colônias já têm condição de pedir. Bom, amigo, nosso tempo esgotou. Continuaremos na semana que vem.